com o aumento da oferta dos saudistas, já meio que se comprometendo a aumentar a oferta em dezembro, você hoje vê o estoque divulgado nos Estados Unidos também aumentando, o cenário de recessão nos Estados Unidos, que a gente não tem certeza se vai ter ou não. Então, para mim, a minha cabeça era o óleo visitar novas minas. Só que agora, em relação ao conflito, eu entendo que esse revide do Irã, esse ataque, além de ter relação com a morte do Hassan Nasrallah, essas incursões que eles fizeram terrestres no Líbano, parece que eles encontraram vários esconderijos de armas que seriam de poderio bélico maior em relação às usadas no passado. Então, se porventura o Hezbollah utilizasse esse armamento, aí sim o dano ao Israel seria muito maior. E um ponto que eu comentei no encontro de hoje é que o pessoal está muito focado em olhar o quanto o ataque aéreo do Irã afetou Israel, que foi, na teoria, foi baixo. Só que o ponto que eu vejo que até a questão de um major já se manifestou, o que deixou eles extremamente preocupados é que eles estão dentro da fronteira de Israel. Eles fizeram ao mesmo tempo, nesse ataque aéreo, eles fizeram ao mesmo tempo um ataque com terroristas na região sul de Tel Aviv. Então, agora, eu imagino que eles vão fazer um revide. Só que agora é entender se os Estados Unidos vai permitir que seja um revide muito intenso, ao ponto de afetar a parte de óleo do Irã, ou se vai ser um revide mais estratégico, mais tático, só para dizer que estão revidando e não afetar o preço do óleo. Então, acho que esse é o ponto. Essa questão é muito importante, principalmente do revide. Vou confessar para vocês que eu não esperava... eu achava que tanto a diplomacia não, mas os países, Rússia, China, trabalhariam mais na questão do Irã, são países que têm muitos interesses lá, países que, se Israel revidar na estrutura de petróleo, complica bem para esses países, então achava que eles iam trabalhar melhor. Não aconteceu, se passou essa barreira. Eu acho que agora a gente tem interesses do mundo inteiro. O Irã tem alguns movimentos que ele poderia fazer. O pessoal fala do Irã bloquear o Estreito de Hormuz, quem não sabe, é um dos corredores de escoamento de petróleo. Isso, sinceramente, está fora de cogitação, seria um baita de um tiro no pé, atrapalharia todo mundo, mais o Irã. A estrutura, qual que seria... Eu estava vendo uma entrevista ontem, qual que seriam possíveis alvos reais dentro do Irã? Alguma estrutura de refino mais antiga? Porque agora, se tu trabalha... digamos que Israel ataque a estrutura de exportação de óleo do Irã. Isso afeta o mundo inteiro. Isso faz preço. Agora, uma estrutura de refino mais antiga, que está meio subutilizada, o que acontece? Pô, tu dá aquele soco e tu diz, te bati. Fica bem em casa, o outro lá apanha quieto, que nem aconteceu lá em abril. Agora... Mas em abril, desculpa te interromper, mas em abril ainda os Estados Unidos segurou o ímpeto de Israel, né? Dessa vez eu acho que não vai conter tanto. Cara, eu acho que assim, eu vou ser honesto que o que a gente conjecturar por aqui não vai ter como saber, mas o que está acontecendo, eu acho que a chamada é o mais importante, né? Então, qual é a chamada? A chamada é a tensão que está se criando no ar. O que a tensão gera no mercado? Volatilidade. Volatilidade no petróleo não é para baixo, é sempre para cima. Eu acho que isso o João sempre repete essa informação. A gente até falou ontem, pô, a simetria é sempre para cima. Eu lembro que a gente comentava nas lives lá, o petróleo estava jogado. Beleza, o petróleo estava jogado. Pô, se a gente pensar de fundamento, talvez ele tenha até uma similaridade com o minério que estava jogado lá atrás. Só que o petróleo tem esse componente bélico no meio do negócio. É um negócio que explode literalmente de uma hora para outra. Então, a gente comentava, pô, tu quer estar exposto a teses de petróleo com um negócio jogado? Tudo bem, mas agora tu operar vendido é muito complicado, o risco é assimétrico. A gente até brincava. Olha, eu não conheço nenhum trader que comprou petróleo lá no chão e quebrou. Mas agora que vendeu lá tentando operar um rompimento para baixo do mercado e foi surpreendido por uma questão dessas,
E eu acho que o intraday da Petrobras mostra bem o que foi a questão do trade do petróleo. Se o Vitor até quiser depois colocar a Petro ali, a gente vai ver claramente que a Petro sobe praticamente quase 6% em um dia e meio, né, cara? É uma paulada isso daí. É aquele trade que, assim, se tu tá no bonde, tu pega ele, anda, surfa, às vezes tu zera na cabeça de quem tá entrando atrasado. Agora, tu entrar depois que aconteceu, olha, é muito difícil. E aí, com relação à questão do que pode acontecer ou não pode acontecer, esse é o ponto, na realidade, importante, né? Então, essas posições que você vê no final do dia formadas por institucionais, redeando o que eles já têm de ações, significa que o medo aumentou. Se você pegar a comparação entre as calls e as puts, você vai ver que provavelmente a volatilidade dessas puts estão maiores até do que as calls, o que não estava acontecendo pós-notícia da China. Esse é o ponto. Porque quando teve a notícia da China, houve uma correria para comprar calls. E na maior parte das ações do IMAT, e também onde o gringo sempre entra, que são os bancos, né? Isso. Que já haviam subido bastante. Aí você vê o Bradesco subindo bastante, o Itaú também subiu. Agora, em tempos de guerra, o setor financeiro ele não é bom no tempo de guerra. Esse é o ponto. O setor financeiro sofre. E quem que acaba se beneficiando no momento da guerra em si? Oil, sem dúvida alguma, porque o consumo, na realidade, com relação à questão oil, no primeiro momento, principalmente por se tratar da questão de Irã, né, e Oriente Médio, ele acaba tendo impacto. E aí, num segundo momento, você tem uma curva inversa. O oil tende a cair rapidamente. Então, saber o que vai acontecer, gente, a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer, né?